grande significado para todos nós, né? E agradeço também e cumprimento os nossos queridos internautas, telespectadores e ouvintes que acompanham este evento. Este que é um verdadeiro banquete espiritual. A minha grande alegria de participar deste banquete decorre do fato de que é o lugar, é o momento de alimentar a nossa alma com esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece em abundância, sacia a nossa fome, a nossa vontade de saber, mas, claro que continuamos sempre querendo mais, aprender mais, afinal, o Espírito da Verdade nos disse: amai-vos e instruí-vos. Isso é fundamental. Isso não é só para o espírita, é para o homem, para o ser humano, para a espécie humana em geral, né? O conhecimento é fundamental para o nosso aperfeiçoamento. Como disseram os Espíritos na questão 898 do Livro dos Espíritos, Espírito perfeito é aquele que sabe todas as coisas. Aqui vamos aprender, nesta grande escola que é a Terra, a aprender um pouco, alguma coisa. Os próprios Espíritos disseram, na questão 17 também do Livro dos Espíritos, que não é dado ao homem conhecer todas as coisas na Terra, né? Que o nível de conhecimento é limitado, como nas escolas do mundo. Não é verdade? Cada escola tem um nível para nosso aprendizado. Só um minuto. Acho que o som não está saindo muito bem. Perdão, vou usar o meu fone de ouvido. Já me foi solicitado e eu sei que fica melhor. Bem, acho que agora deve ter ficado melhor o som, né? Perdão. Essa questão da tecnologia, dessa aparelhagem, tem dessas coisas. Esses aplicativos são sempre diferenciados uns dos outros. Bem, então, nós estamos nesse momento de um grande aprendizado, né? Muitas pessoas viram nessa pandemia uma espécie de sinal do fim do mundo. E isso não é o que está acontecendo, isso não é verdadeiro. O mundo não vai acabar, né? Ou antes, segundo a ciência, ele deve acabar, sim, daqui a alguns 5 bilhões de anos. Muito antes disso, com certeza, nós não estaremos mais aqui, né? Já teremos nos emancipado e partido para uma outra escola de nível superior ao da Terra, tá bom? Não, o fato de sermos espírita não nos dá a condição de sermos os donos da verdade ou de sabermos mais que os outros, né? Isso depende do esforço de cada um em estudar. E as leis de Deus, as leis naturais, leis divinas, que são, na verdade, leis morais, porque as leis, embora muitas vezes tratem de questões materiais, como já foi colocado aqui, não é? A própria lei de reprodução, entra em campo a biologia, tem leis que falam da química, da física, são leis de ciência, mas tudo isso é referido ao ser humano, né? É ao ser humano, em geral, porque aqui no livro nós estamos todos aprendendo, né, sobre tudo o que os espíritos nos revelaram, e isso se estende a toda a humanidade, não é só para o espírita. A doutrina, os próprios espíritos disseram, o espiritismo veio para auxiliar a ciência, para auxiliar a religião, né? E tem surtido muito efeito. Nós já temos visto a mudança até no discurso, no entendimento, no trato com os conceitos religiosos em algum lugar, não é?
Então, a lei é uma bênção, essas leis são uma bênção. Eu sempre digo que o Espiritismo deu sentido à minha vida. Foi para isso que ele veio, para dar sentido à vida, para nós compreendermos Jesus, para compreendermos por que é que nós devemos amar uns aos outros. Qual o fundamento desses ensinamentos? Perdoar, amar, fazermos a caridade, não é? O que tudo isso tem a ver conosco, com todos nós, não é? Então, a lei é isso. A lei, de um modo geral, nós conceituamos como a relação constante e necessária entre um fenômeno e a sua causa. Então, isso é lei, né? Tanto as leis humanas como as leis divinas têm essa fundamentação, né? Elas relacionam fenômeno com causa. Então, elas explicam, né? Elas explicam o que está por trás desses fenômenos, quais são as causas, né? Principalmente. E como são leis morais, normalmente a causa está no nosso comportamento, na nossa ação, na nossa atitude perante a vida, a nossa postura diante uns dos outros. Então, elas são necessárias para o nosso autoconhecimento. Aquilo que Sócrates imortalizou e que encontrou escrito no portal do oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Porém, lá não estava escrito só isso. Dizia também, nada em excesso. E isso tem a ver aqui com a lei de conservação e a lei de destruição. Nada em excesso. As leis divinas são leis de equilíbrio. De equilíbrios. Os romanos já diziam: médios virtus, a virtude está no meio. Nós muitas vezes saímos de um extremo para o outro, quando nos libertamos de uma situação, né? Vejam, os processos libertadores, as revoluções que ocorreram ao longo da história, não é? Levaram o indivíduo de um extremo de absoluta submissão para um outro de absoluta explosão no comportamento contra o outro, contra aqueles que mantiveram um status quo durante tanto tempo. Assim foi a Revolução Francesa, por exemplo, não é? Assim foram as guerras que nós tivemos no século passado. Então, essas leis, elas têm a ver conosco, porque, em primeiro lugar, elas estão inscritas na nossa consciência. São leis que indicam um norte para nós, o caminho a seguir, né? E lá no início, né, nós ainda éramos extremamente ignorantes de tudo isso. Mas veio a doutrina espírita exatamente para nos prover de conhecimentos para um bem viver, para um bem conviver, como há pouco falou o querido De Luca, né, com a lei de sociedade. Nós estamos aqui para aprender a conviver, não é para aprender a viver egoisticamente, só pensando em nós. É conviver, temos que pensar nos outros também. Temos que pensar nos exemplos que estamos dando, não só para os outros lá de fora, mas os de casa, os filhos, né, que nos foram enviados por Deus. Então, é nesse sentido que as leis existem, é nesse sentido que o Espiritismo, né, foi nos trazido. Como disse o mestre, o professor Herculano Pires, que todo espírita deve estudar, deve ler os seus livros, livros de grande sabedoria, de grandes conhecimentos, de uma diversidade extraordinária de conceitos, de ideias, de conhecimentos que ele nos traz. E eu recomendo um livro que eu adoro, que é Agonia das Religiões. Quanto ensinamento, quanta filosofia,
mas filosofia para a vida. Não é filosofia no sentido acadêmico, filosofia para a vida, para compreendermos a vida humana, compreendermos a vida espiritual, compreendermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nesse livro, Herculano diz uma coisa extraordinária, né, que nos ajuda a compreender o Espiritismo na sua essência. Ele diz assim: a finalidade do Espiritismo não é terapêutica, é cultural. É isso. Ele nos traz conhecimentos, aumenta a nossa cultura, mas cultura espiritual. Não é a cultura do mundo, não é para nós nos gabarmos de saber mais que os outros, é para sabermos sobre nós mesmos. O Espiritismo nos dá a chave para o autoconhecimento. É indispensável na nossa vida. Então, vamos ver este momento atual, né? O que ele representa para todos nós, o que o que estamos aprendendo aqui, o que significa esse momento, o que significa essa pandemia. É um momento de transformação. Já sabemos que estamos numa fase de transição planetária. Transição significa a passagem de um estado a outro, de uma categoria a outra de mundo, não é? Mas essas categorias de mundo têm a ver conosco, não é o mundo em si. O mundo é o que é, a sua natureza, os seus recursos, não é? São para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação, não é? E lembramos que as transformações vêm ocorrendo desde os primórdios, não é, da existência do planeta. Quantas transformações já não ocorreram nesses mais de 4,5 bilhões de anos? Muito antes do homem estar na Terra, do espírito humano, transformações surgiram, causaram extinções em massa, porque a natureza, nesse momento, era o laboratório da vida espiritual. Era o laboratório em que se ensaiava o princípio inteligente para a vida adulta, para a vida do espírito, que é um produto da evolução do princípio inteligente. Nós somos os mesmos princípios inteligentes, né, que estão nos animais, que estão nas plantas. Somos princípio inteligente, só que agora numa categoria elevada, emancipada. Somos espíritos, somos seres pensantes, né? Somos seres portadores de faculdades extraordinárias, como a própria mediunidade, como a religiosidade. É uma faculdade do espírito, é uma qualidade, é inerente à nossa condição humana. Então, o momento é de reflexão. Não é o fim do mundo, é um fim de um ciclo. Nós estamos, este momento de transição, nós estamos num pico, porque a pandemia veio mostrar isso. A pandemia é um marco divisório, é para nós acordarmos. Ela veio para nós acordarmos. Nós vínhamos num ritmo de vida, né, desde o início, tipo de vida, em que nós não tínhamos noção do próprio sentido da vida, o que é que estávamos fazendo aqui. Então, como tínhamos energia, como tínhamos conhecimento, como tínhamos inteligência, né, fomos abusando, né, das nossas próprias forças. E aí nós ficamos naquela condição do milionário e José Rico, né? Kardec tem uma lição, uma página em Obras Póstumas, que é A Estrada da Vida. E Milionário e José Rico gravaram uma música com esse nome. Não sei se inspirados em Kardec, mas o fato é que o título da música é o mesmo, né? A Estrada da Vida. E eles dizem: nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão
e chegar em primeiro lugar, na esperança de ser campeão, e chegar em primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Este é o momento, cansaço. Estamos cansados de sofrer ou não? Estamos cansados de nos frustrarmos? Estamos cansados de perder aquilo que a gente chama de perda, né? As perdas, sejam elas de ordem material, sejam de ordem afetiva, né? Um momento de cansaço. Aí vem a pandemia, nos isola, nos coloca numa condição de reflexão. Tem uma amiga que disse assim, há uns 3 meses atrás, disse para mim, espero que essa pandemia passe logo para a gente voltar a ser feliz. Será que nós éramos felizes? Alguém nesse mundo pode se dizer que era realmente feliz? Há alguns, tenho certeza que há, né? Mas a grande maioria ainda acha que o mundo é um vale de lágrimas, está aqui para sofrer. E não é. É uma escola. Para muitos, na verdade, é um hospital, porque nós somos doentes da alma. E a nossa doença maior é a ignorância. São as nossas imperfeições que geram as doenças em geral, as doenças do corpo, a nossa mentalidade, não é? Ainda tão confusa, a nossa mentalidade tão pequena. Por isso diz Emmanuel no livro Leis de Amor, a mente humana é mais poderosa para criar doenças e desequilíbrios do que todos os vírus e bactérias conhecidos. A mente humana. Olha esses vírus que está aí. De onde ele saiu? De onde tem saído os vírus? De onde tem saído os nossos males? Jesus dizia, o que macula o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Às vezes nem sai da boca, fica aqui. É o que sai daqui, nossos pensamentos, né? Precisamos cuidar da nossa casa mental, como ensina André Luiz, cuidar da casa mental. É hora de pôr uma ordem, é hora de uma faxina, de uma limpeza nessa casa mental, de que todos nós padecemos. O momento, como disse o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, não é de não se está acabando com a sujeira, né? Não é o fim da sujeira, é o início da limpeza. Perfeito. E essa limpeza é para todos nós, no governo. Não é para os governantes, para os legisladores, é para todos nós. É para todos nós, né? Nós temos que participar disso. Queremos um mundo melhor, né? Sejamos nós, como disse Gandhi, a mudança que nós queremos ver no mundo, através do exemplo positivo, né? Ainda damos exemplos de egoístas, de orgulhosos que somos, né? Como já foi dito, é isso, nós agimos segundo essas forças da alma. Nós criamos orgulho, egoísmo, a vaidade, são criações nossas. Nós fomos criados para o bem, para a felicidade, por isso que as leis divinas, né, elas existem para que nós tenhamos a única e verdadeira felicidade neste mundo. Não é? As leis, o conhecimento delas nos chegam ao coração, mas também ao intelecto, né? As duas asas do nosso desenvolvimento. Então, é importante que nós entendamos que nós estamos no fim de um ciclo. A Terra
era só praticamente natureza, quando apareceu o homem, com todas as mudanças, todas as transformações que existiram. Vem o homem, começa a viver as suas fases de desenvolvimento, o Homo habilis, o Homo erectus, aí chega o Homo sapiens, e aí começa a fase de humanização. O Homo sapiens é o que já tem comportamentos mais humanos. Por exemplo, na fase do Homo sapiens, que o homem começa a sepultar os seus mortos. Antes não, ninguém dava importância, né? Morreu, o corpo ficava lá na natureza, se decompondo. Agora, com o Homo sapiens, o homem de Neandertal, como diz a ciência, começa a prática dos sepultamentos, e não é de qualquer forma. Não é jogar o corpo num buraco aberto na terra. Não. Tinha requintes de fé, de crença na continuidade da vida. A forma como o corpo era colocado nessas sepulturas, a posição do corpo em relação ao nascer do sol. E isso não é dado da doutrina, que apenas confirma isso, é dado da ciência, da antropologia, né? Quando os estudiosos, antropólogos, descobrindo essas sepulturas, né, antigas, observaram essas coincidências, né, em diferentes lugares. Então, já era o despertar do espírito ali, o despertar da realidade para o espírito, né? Esse indivíduo que estava aqui até agora, né, vivendo conosco, falando, se divertindo, ensinando, de repente se calou, esse corpo ficou rijo, mas onde ele foi? Para onde ele foi? Né? Eles não acreditavam na morte do espírito, nós não acreditávamos, né? E assim fomos nos desenvolvendo. Aí vieram outros espíritos mais inteligentes, mais desenvolvidos, como Allan Kardec revela no capítulo 11 da Gênese, da Gênese espiritual, onde ele trata da imigração e espírito. De um grupo de espíritos, aí já na raça adâmica é o item seguinte, né? Para terminar na queda dos anjos, aquele conceito, né? Até mítico. Mas na raça adâmica ele revela que veio um grupo de espíritos muito desenvolvidos, muito inteligentes, mais inteligentes do que o homem da Terra. E aí a gente começa a ver, não é? Lá, 30 e tantos mil anos, começa a prática das pinturas nas cavernas. O senso estético não podia ser o homem da Terra. Onde que ele aprendeu aquilo? Não, foram espíritos que já tinham esse desenvolvimento, esse senso estético. E chegaram aqui, não é? E já dão o ar da sua graça, da sua presença. Aí começa todas umas práticas, né? É uma nova fase do homem, é o Homo sapiens sapiens. Somos nós já, essa fase final do desenvolvimento, né? Da espécie Homo. E com isso e eles vieram exatamente para construir a civilização, para implantar a civilização na Terra. E aí a vida ganha, claro, uma sofisticação. Vem conceitos de vida em sociedade, né? Casamento, justiça, né? Sistemas de justiça, princípios gerais de justiça, e vem vindo com esses povos todos, né? Até gregos, romanos, e eles então trouxeram a base, né, para uma vida mais justa em sociedade, né? A produção de leis
leis mais justas. E aí, finalmente, quando essa base estava, de uma certa forma, formada, construída, né, surge Jesus. O homem havia desenvolvido, portanto, né, vamos dizer assim, a vida material, a vida das cidades, a vida civilizada, era um desenvolvimento todo material, um progresso material, né? Construção de cidades, monumentos e tudo mais, mas estava faltando o quê? O despertar da vida moral. E foi para isso que Jesus veio, para ensinar a lei do amor. É isso que nós precisamos ter, né? Amor. É isso que nós precisamos desenvolver. É isso que as leis de Deus, né, nos mostram. São leis de amor. Tanto que a lei de amor, justiça e caridade é a última das 10 leis, porque ela engloba todas as demais. Ela sintetiza as demais, não é? Nós fomos criados por amor e para amar. Estamos num aprendizado, não é? Ainda não amamos de verdade, não é? Nós ainda nos aproximamos mais uns dos outros, geralmente por interesse, por admiração, não é? Para aprender alguma coisa e tal, mas nós muitas vezes negamos o amor na vida de relação. Muitas vezes dizemos até que o amor acabou, que o coração se esvaziou de amor. Isso não é possível. Amor não é isso. Como disse Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada é capaz de destruir, nem a morte. Se é amor, o verbo amar, jamais deveria ser conjugado no tempo passado, a não ser na gramática, né? Gramática sim. Mas na prática, não. Dizer o quê? Eu amei, eu amava, não é verdade. Amor não acaba. Ou você continua amando e não quer reconhecer, né? Porque você ficou chateado, magoado, ferido por alguma coisa, né? E aí eclipsou o amor, não está lá, continua lá, né? Ou então não era amor, era outra coisa, né? Não era amor. Aliás, como disse Madre Teresa de Calcutá, a maior de todas as pobrezas é a falta de amor. A maior de todas as pobrezas é a falta de amor. Isso deve soar, né, dentro de nós, deve ecoar dentro de nós para nós refletirmos se realmente nós amamos aqueles que dizemos que amamos. Não importam as palavras, importam as atitudes. Palavra, a gente pode dizer tanto, a gente usa tanta palavra, né, até para enganar os outros, para mentir, né, para iludir. Então não é isso que importa, importa é a atitude diante da vida, diante do outro, né? Então, para chegarmos até aqui, até esse conhecimento das leis, né, Moisés abriu o caminho, porque nós estamos na terceira revelação. E Jesus continuou a obra, mas o Espiritismo veio para concluir. Veio para sintetizar tudo isso, né, a partir do conceito de Deus que surge lá com Moisés, né, até o conceito espírita, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O fruto não pode vir antes da flor, diz o Livro dos Espíritos, na questão 791. O fruto não pode vir antes da flor. Moisés plantou a semente, Jesus fez florir com seus ensinamentos extraordinários, e o fruto vem com o Espiritismo, né? Porque ao praticarmos os ensinamentos de Jesus,
esse fruto há de surgir. Então, não podemos mais corrigir o que não foi bem feito. Como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Afinal, o rio jamais remonta à nascente, dizem os Espíritos na questão 612 do Livro dos Espíritos. O rio não remonta à nascente. A lei é de evolução. O que é evolução? Um caminhar para frente e para o alto, crescente e ascendente. Isso é evolução. Não tem volta. Nenhum espírito regride. Muitas vezes repete erros do passado, mas isso não é regredir, porque o progresso que se faz fica incorporado à individualidade, não é? Então, essa é a realidade. E nós temos tido mestres em várias áreas. O maior de todos, evidentemente, foi Jesus, não é? O guia e modelo da humanidade, como dizem os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele foi enviado à Terra para ser o nosso guia e modelo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ou seja, quem praticar aquilo que ele ensinou, está no bom caminho. Agora, não precisa já praticar tudo, né? Porque o que é o verdadeiro espírita? É aquele que faz esforços para combater suas más tendências, né? Para se realinhar, para ajustar o seu foco da vida. Né? Esse é o verdadeiro cristão, não é? Então, é isso. E ao longo da história nós vimos, foram surgindo grupos de espíritos para virem desenvolver questões em áreas diferentes, como lá na Grécia Antiga, os grandes filósofos, né? Depois vieram grandes artistas, depois vieram grandes legisladores, homens de justiça na Roma Antiga, administradores públicos, né? Durante a Idade Média, grandes educadores, daí surgiram as universidades. Na Idade Moderna, o desenvolvimento da ciência moderna, da filosofia, num novo nível, um patamar mais elevado, voltado para as nossas necessidades, né, de reflexão e de convivência na vida de relação. A música erudita, em 200 anos praticamente, encarnaram na Terra os grandes mestres da música erudita, do final do século XVII ao final do século XIX. Depois deles, depois do final do século XIX, de Antônio Carlos Gomes, né, aqui no Brasil, digamos, Heitor Villa-Lobos, mas antes, Mozart, Beethoven, Bach, né? Depois deles não veio mais ninguém para construir aquele tipo de música, né? Praticamente, né? Nada tão excepcional quanto aquilo. Eles vieram ensinar e esgotaram a pauta musical naquele sentido, né? Agora, nós estamos vendo nascer uma geração nova, que Kardec fala no livro A Gênese, né? No livro A Gênese, ele fala da geração nova. São essas crianças, esses espíritos que vêm preparados para a condução dos trabalhos do mundo de regeneração, serem educadores, vêm com uma nova mentalidade ética. Muitas vezes, com 3, 4 anos, já dão lição de moral em seus pais, já falam coisas que deixam a gente de queixo caído, parecem adultos, mas são espíritos adultos, são espíritos maduros, são espíritos mais espiritualizados, né? Já entendem o sentido da vida. Como disse o padre Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. E esses espíritozinhos, com todo respeito, claro, e com muito amor, né,
eles têm essa consciência, né? Estão aqui numa experiência espiritual. Então, para isso, nós temos, então, essas leis para compreender isso, para compreender a dinâmica da vida, a dinâmica da criação de Deus, ver que não há nada de inútil na criação. Nós podemos não saber, podemos não ter resposta para tudo, mas elas existem. Não há nada inexplicável no universo. Muitas coisas ainda são inexplicadas, mas não inexplicáveis. Inexplicável seria algo que ninguém conseguisse compreender, ou ninguém conseguisse definir, não é? Como os milagres da fé, por exemplo, não tem uma explicação. Então, disse o grande apóstolo dos gentios, né, na primeira epístola aos Tessalonicenses: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o que é bom. Esse é o princípio da lei de conservação. Retende o que é bom, mantém o que é bom, mantém o que é útil, o que é necessário. Nós muitas vezes, né, nas nossas orações, porque ainda muitos de nós estamos numa condição até, digamos, ainda pequena, né, de desenvolvimento, até infantilizados, ou num estado de adolescência, pedimos nas nossas orações, às vezes, que nossos caprichos sejam atendidos. Não são nem as nossas necessidades. Ninguém nasce nesse mundo sem que esteja amparado nas suas necessidades. Já nascemos num meio que vai suprir essas necessidades. Seja a família, seja a sociedade, a cultura onde nascemos, né? Elas vão estar de acordo com as nossas necessidades. Só que nós somos insaciáveis, não é? E queremos sempre mais. Aí entramos no campo do supérfluo. E é isso que muitas vezes pedimos nas nossas orações, para que os amigos espirituais nos ajudem a resolver os nossos problemas materiais. Não entendemos, então, porque os problemas materiais nós temos que resolver. Eles vão nos ajudar em resolver os problemas espirituais, né? E nós já trazemos recursos para isso. Essas leis são leis da natureza, né? Como um instinto de conservação, que foi dito aí na introdução, né, da nossa participação. Nós temos necessidade de viver. Aliás, como diz a pergunta 880 do Livro dos Espíritos, o primeiro de todos os direitos do ser humano é o direito de viver. E isso está também enfocado aqui nessas leis de conservação e de destruição, né? A questão do viver, necessidade do espírito de viver, a necessidade da reencarnação, tantas quantas, né, nós precisarmos para nos libertarmos da materialidade. É para isso que a matéria é importante, né, no nosso desenvolvimento, porque ela é o instrumento, é a ferramenta do nosso desenvolvimento. Mas tem que chegar um momento que nós nos libertemos. É como você andar com uma muleta, né? Tem horas que chega um momento que você vai precisar se libertar. Ou como estar sob a dependência dos pais, né? Tem um momento da libertação, da independência, né? Então, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, de todos os seres. Aqueles que estão em gestação, né? A partir da concepção, já existe um ser ali em formação. Tem que respeitar essa vida, temos que respeitar essa vida, né? Porque a vida é criação de Deus, ela não nos pertence. Nós não podemos dispor dela
ao nosso bel prazer, ou de acordo com as nossas conveniências, né? Que geralmente é o que acontece, ou então de acordo com as nossas concepções de justiça. É isso que nós estamos aprendendo aqui, não é? Então, todos trazemos esse instinto de conservação. E com isso vem o medo da morte. O medo da morte é uma coisa natural. Todos, de um certo modo, têm. Eu digo até, interpretando essa questão, eu digo que, na verdade, não é bem um medo da morte, é o cuidado com a vida. O medo da morte, na verdade, é cuidado com a vida, para que ela não pereça antes do tempo, para que eu não a perca, não perca essa oportunidade para crescer, para me desenvolver, né? Então, é um cuidado que eu tenho que ter, é o medo da morte. Eu vou atravessar uma rua, né? Olho para os dois lados se não vem carro. Cuidado, estou tomando cuidado com a minha vida, com o meu corpo. Então, muitas vezes, né, a gente diz assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Menos. O corpo é um empréstimo de Deus, não é seu. É empréstimo, não é propriedade nossa. Nós não somos donos do corpo. Porque muitas vezes nós falamos isso, não é? Quando queremos nos livrar de um outro corpo que está dentro dele. Não temos esse direito, né? Não temos esse direito. Isso é desconhecer a lei de Deus, que é lei de vida, né? A morte é um processo, é um mecanismo da vida, porque a vida humana, ela tem um tempo, né? E o corpo, ele é limitado no tempo. Dizem cientistas, né, que o corpo humano deveria dar para qualquer ser humano viver 120 anos. Ou seja, ele tem uma capacidade, uma energia necessária, né, para que nós vivamos 120 anos num mundo como esse. Quem chega aos 120 anos? São tão poucos, não é? Por quê? Porque nós maltratamos o nosso corpo, muitas vezes. Outras vezes não. A morte vem quando tem que vir, não é? Quando chega o nosso tempo, como diz o Eclesiastes, já foi citado aqui também, há tempo para tudo, não é? Capítulo 3 do Eclesiastes, um livro do Velho Testamento. Há tempo para tudo. Tempo para viver, tempo para morrer. Tempo para semear, tempo para colher. É assim, a vida é assim. Essa é a dinâmica do universo, né? Então, é a mesma coisa em relação ao amor. Eu planto amor para colher lá na frente. Ninguém pode querer, né, receber amor se não dá. Eu só amo se me amarem. Sim, isso não é real, né? Nós vivemos de ilusão. Infelizmente, ainda estamos nesse nível. Então, o medo da morte faz parte da sabedoria, da providência divina, não é? Está de acordo com a lei de conservação. O que nós não devemos ter, e só o temos por ignorância, é pavor da morte. Muitos têm pavor da morte, é isso não. Aí já é excesso. Lembram? Lei de equilíbrio. Temos que conviver com esses mecanismos, né, de uma forma natural. Os antigos egípcios, por exemplo, desde crianças, eram educados para a morte. Tem o livro do professor Herculano Pires, Educação para a Morte, né? Um livro filosófico extraordinário. Repito, todos os livros de Herculano Pires são extraordinários. Pode acreditar. Então, eles eram educados para a morte. E aí tinham todos aqueles rituais para a morte, né? Reconstruíam as pirâmides, né? As sepulturas lá no Vale dos Reis, também no Vale das Rainhas, né? As pirâmides, o processo de mumificação, a crença na continuidade da vida, porque a morte
todos nós teríamos que enfrentar, não é? Essas leis de conservação e de destruição funcionam como o alfa e o ômega, né, da existência ou da própria criação. O alfa e o ômega, o início e o fim. O que não tem fim é o espírito. A matéria também não. Lei de conservação. Lembremos-nos de Lavoisier. Né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Entramos na lei de destruição. Destruição, na verdade, é transformação. Então, a morte é um processo natural. E nós encarnamos tantas vezes e passamos por ela, que é um treino para que nós um dia, todos nós, a encaremos com naturalidade. Na certeza de que o espírito não morre, o espírito é eterno, ou imortal, como querem alguns, não é? Mas também pode-se dizer eterno, porque a palavra eterno tem dois significados. Eterno, no sentido escolástico, né? Tomás de Aquino, é o que não tem começo nem fim. Mas no sentido da cultura romana, né, do latim, a palavra eterno no latim significa o que dura para sempre. É diferente. O que dura para sempre. Então entra o conceito de imortal, não é? Ou seja, o conceito de imortal está dentro do conceito latino de eterno. Não é? Dentro do conceito de eterno. Na questão 78 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos fizeram refletir sobre isso. Não é? Eles falam mesmo, ali, eles nos dão essa dica, dizem assim, o Kardec perguntou, os Espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os Espíritos não tivessem tido princípio, disse o Espírito da Verdade, seriam iguais a Deus. Mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe toda a eternidade e isso é incontestável. Se Deus nunca esteve inativo, o Espírito e a matéria também existem de toda a eternidade, né? Como Deus. Mas quando e como Ele criou, não sabemos. Ou seja, não tem uma divisão do tempo. A eternidade não é limitada como o tempo, o nosso tempo, por exemplo, não é? O tempo de um dia, uma semana, um mês, um ano, um século. A eternidade é o todo. Não tem subdivisões. Mas, dizem os Espíritos, podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Então, é aí que entra esse princípio, esse conceito de eternidade em relação ao Espírito. Não é? A filosofia espírita é magnífica. Não tem comparação, não é? No âmbito acadêmico. Não tem. Por mais belo que sejam as escolas filosóficas, e são belas, a filosofia grega, por exemplo, fantástica, né? A filosofia moderna, com René Descartes, com Kant, com Hegel, Leibniz, extraordinários, não é? Mas a filosofia espírita está acima de todos, porque enquanto eles trataram com o ser, a filosofia, não é, como o ser conceptual, a filosofia espírita lida com o ser real, que é o espírito, que somos nós, não é? Cada um de nós. Então, Deus nos deu os meios de conservação, os meios necessários, a natureza nos fornece, né, aquilo que é necessário para a nossa alimentação, para o nosso corpo, né, e nós maltratamos tanto a natureza. Né? Os animais servem de auxiliares do homem também nesse sentido.
Chico Xavier dizia que, e o Livro dos Espíritos diz isso também, a carne, né, ainda necessita da carne, então o homem deve alimentar-se por quanto segundo exige a sua organização, né, do alimento animal. O que não é plausível, né, é o maltrato aos animais, é a violência contra os animais, é o abandono a que relegamos os animais, né? Mas, por enquanto, dizia Chico Xavier, nós ainda necessitamos da carne animal. Nosso corpo, na medida em que nós formos nos elevando moralmente, aí teremos um corpo mais leve, né? Um corpo, digamos assim, mais sensível. Aí não precisaremos da carne humana, mas ainda estamos nesse nível, né? Mas precisamos ver também os malefícios que a carne em excesso provoca, né? Então, temos a necessidade de viver os excessos, o refinamento dos gozos, né, nos colocam abaixo dos animais. É o que vemos hoje em dia. A banalização do sexo, né, os vícios, os excessos na alimentação e tudo mais, né, que nós cometemos, e além do egoísmo, do orgulho, né, isso nos coloca abaixo dos animais. Então, temos que prover as nossas necessidades e a natureza é pródiga nisso, né? Então, não nos cabe criar sofrimentos. Sofrimentos voluntários são masoquismo, não são sofrimento, não nos ajudam em nada. Eles não servem para nada. Se eu me imponho, é como o silício, né? É como você se bater nas costas até sangrar. Não é o corpo que tem que ser castigado, é o espírito, é a alma, não é? Que tem que ser trabalhada, que está lá na forja, é a alma que tem que passar pelo cinzel do escultor. Michelangelo, quando perguntaram a ele como é que ele conseguia fazer aquelas obras extraordinárias, obras-primas, né, da arte, ele dizia, não, é uma coisa tão simples, eles me trazem um bloco de pedra e essa obra já está dentro da pedra, eu só tiro o que está em volta. Meu trabalho é muito simples, só tiro o que está em volta. Nós ainda somos essa pedra bruta. Nós encarnamos, desencarnamos e reencarnamos sucessivas vezes para tirar esses excessos, essas impurezas que estão em volta da nossa alma, né? E fazer surgir o anjo que já está ali, o anjo que nós aspiramos ser, o ser divino, o ser puro, está lá, é a nossa essência, já está em nós. Somos nós, né? Então, vamos nos lapidando, vamos nos elaborando, vamos tirando esse anjo, e hoje já podemos fazer isso, já se faz mais bem no mundo do que mal. Isso é uma constatação real, já se faz mais bem do que mal. No entanto, o homem, a mídia, né, os meios de comunicação, enfatizam ainda o mal, em excesso, né? A mentira, as fake news, né? Tão faladas. Então, é isso que nós precisamos. No Livro dos Espíritos está dito, fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, né? Temos que cuidar mais do corpo. Então, indo para a lei de destruição, a destruição não é mais do que transformação. Nada se perde, como disse Lavoisier, não é? Então não há uma destruição em caráter absoluto, é relativo. Destruição, no sentido espírita, é transformação. O que é transformação? Trans significa além de. A transformação significa algo que vai além da forma. Transformar. Além da forma.
é como o espírito. O nosso corpo se destrói com a morte. Ou seja, há uma transformação. O espírito se transforma. Ele vai além daquela forma física. Ele volta ao seu meio natural, né? Então, a destruição entre os seres vivos, né, também faz parte da lei de equilíbrio da reprodução. Leon Denis, no Grande Enigma, um livro extraordinário, um poema escrito por Leon Denis, O Grande Enigma, ele fala, né, de certas espécies de peixes nos mares, que se eles se reproduzissem, eles se reproduzem em larguíssima escala, né? Se não houvessem os predadores, aqueles que se alimentam deles, né, chegaria um momento em que o próprio mar estaria solidificado, né? Não teria como, não teria mais espaço, né, para nada. Mas tem o predador, ou seja, eles fazem parte da lei de equilíbrio. Esses peixes fazem parte da cadeia alimentar dos outros. Isso é a providência divina, né? Prover as necessidades dos seres. Então, temos os meios de preservação e conservação da natureza, mas nós temos que usar com parcimônia para evitar a morte ou a destruição antes do tempo. Nosso dever é prolongar a vida, e para isso trabalha a ciência, né? Embora haja um ramo da ciência que está mais ocupada, né, com os proveitos materiais das suas descobertas, das suas criações, né? Então, nós temos que ter senso, né, da nossa responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade, né? Então, aí os flagelos destruidores, os desencarnes coletivos, tsunamis e outros fenômenos da natureza, não é? Por quê? A vida do corpo é relativa. O que importa é a vida do espírito. Quando o corpo morre, o espírito se liberta. E aí vai para o seu meio natural, não é? Então, não se pode escapar à morte. É um processo, né? Como dizia Chico Xavier, nós escapamos da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida nunca escaparemos, nunca nos libertaremos, porque a vida é a nossa realidade, né? É a realidade da criação. Então, já não há mais tantas guerras no mundo, existem guerras mais localizadas, né? E elas ainda mostram a predominância da nossa natureza animal sobre a nossa condição espiritual. Elas vão desaparecer, elas já estão diminuindo bastante, né? Na medida em que os povos vão se conscientizando disso, embora ainda construam ou produzam armamentos pesados e tal, mas acabam perdendo recursos ali, porque esses armamentos nunca vão ser utilizados, né? Então, a vida é o que deve prevalecer. E nunca devemos, então, tirar nem a nossa vida, nem a vida de ninguém. Isso seria uma violação da lei de Deus, não é? O Marechal Rondon dizia o seguinte: morrer, talvez, matar, jamais, né? Tirar a vida, jamais. Então, é isso que essas leis nos mostram. Daí também pleitearmos o fim da pena de morte, a própria eutanásia, esses processos que ainda utilizamos, né, muitas vezes para não sentir a dor daquele que está de partida. Então, é isso que queríamos dizer e estarmos à disposição para eventuais perguntas que os nossos irmãos possam fazer para nós. Ok? Quanto ensinamento, quanta reflexão
a respeito A doutrina espírita é maravilhosa. Da condição humana, da existência humana. Muito importante, principalmente em temas tão controvertidos quanto a destruição e a conservação. Isso. E claro que nós temos as questões dos nossos congressistas. Estou à disposição. Muito agradecemos. Então vamos lá. A pena de morte é uma alternativa aceitável do ponto de vista espírita para afastar homens violentos da sociedade? Absolutamente, né? Como dissemos há pouco, a pena de morte, aliás, a humanidade, de um modo geral, já tem se conscientizado disso, né? Na verdade, o que nós temos que fazer é ajudar esses irmãos a se educarem, né? Criarmos processos de reeducação, porque excluí-los da sociedade não resolve o problema, né? Só adia a solução do problema, inclusive o problema deles, né? Porque como o espírito não morre, só o corpo ali vai morrer, o espírito passa para o outro lado com tanto ódio, com tanta, vamos dizer, contrariedade, né, em relação àqueles que lhe tiraram a vida, que ele fica sofrendo do lado de lá e fazendo sofrer os que ficaram do lado de cá. Então a pena de morte não tem justificativa, porque, repito, a vida é de Deus, é criação de Deus. Então ninguém tem o direito, nenhum ser humano tem o direito, né, de tirar a vida de um semelhante. Foi importante em determinada época, quando nós éramos ignorantes, digamos assim, né, dessa realidade, da nossa própria realidade de espíritos imortais, né? Mas hoje em dia não há mais justificativa. A maioria dos países do mundo que tinham a pena de morte terminaram com ela, né? Aboliram. Nos Estados Unidos, por exemplo, que sempre foi onde foi vista, né, essa aplicação, hoje alguns estados ainda retêm esse princípio, né, essa pena condenatória, mas a maioria não tem mais. Então é um sinal, né, de que ela tem que ser abolida definitivamente, porque ela não está em harmonia com as leis do Criador. É só as leis humanas. Perfeito, muito obrigada. Temos mais uma questão. Nosso congressista quer saber a diferença entre morrer e desencarnar. Muito bem. É exatamente, sabe, o que a doutrina espírita vem nos explicar. Vamos dizer de uma forma mais simplória, né? Sem querer explicar o processo, né? Porque para cada um de nós, o processo é o mesmo, né? A morte tem a ver com o que acontece no plano físico, no plano material, né? Na Terra, vamos dizer, né? No mundo. É a morte do corpo, né? A morte daquele indivíduo, vamos dizer assim, como nós tratamos, ou daquele ente querido. O desencarne é o que se dá no mundo espiritual. Então, na medida em que o corpo morre, os espíritos que estão incumbidos daquele processo, porque nós temos um acompanhamento espiritual também, não é? Enquanto, além do acompanhamento médico, vamos dizer assim, não é? O acompanhamento humano, que muitas vezes acontecem quando o indivíduo está num processo avançado de doença, de perda das suas energias, das suas forças, nós temos uma equipe espiritual, não é? Cuidando de cada um de nós. Então, quando há a morte do corpo, eles começam, então, o processo de desencarnação, ou seja, separação do espírito através do perispírito, que é o corpo espiritual, do corpo físico, né? Quando há a encarnação, o corpo espiritual é ligado
Em primeiro lugar, a primeira célula, né? Quando se dá a concepção. Um espermatozoide se une a um óvulo e cria, assim, gera a primeira célula de um corpo humano, de um ser que vai reencarnar. Naquele momento, o espírito é ligado àquela célula. E depois, aquela célula vai se multiplicando até formar um corpo humano completo. O espírito vai sendo conectado célula a célula, né, a esse corpo. E, finalmente, quando se dá o desencarne, o desligamento é célula a célula. Tá? Dizem os espíritos que na encarnação, na concepção, a ligação é de cima para baixo. E na desencarnação é de baixo para cima, no sentido oposto. Né? Mas é sempre a desencarnação é o que ocorre do outro lado da vida, no mundo espiritual. Seu microfone está desligado, o seu microfone. Não estou ouvindo. Aí, agora sim. Isso. Agora sim. Pois não. Agradecemos mais uma vez por todos esses esclarecimentos e pedimos mais uma vez que tudo corra muito bem, porque nós, quando estamos fazendo todas essas reflexões, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. E assim, nós vamos então partindo para as suas considerações finais, agradecendo imensamente a sua grande contribuição. Muito obrigada. Eu é que agradeço à Federação, a nossa querida FEESP, os nossos companheiros de ideal, né, que nos concederam essa oportunidade, e lembramos mais uma vez, não é, que estamos num momento de, digamos, é uma contabilização, uma prestação de contas diante da nossa consciência, de tudo que temos feito ao longo desse processo civilizatório, para que nós possamos passar para um mundo novo. Lembrando o ensinamento do apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, mortos pelo Espírito. Né? É o momento do nosso despertar. Se nós não despertamos ainda, o momento é agora. Né? Se queremos continuar, não é, tendo uma vida, participando e contribuindo para a melhora do mundo, para a melhora do outro, né? Através da nossa própria melhora, né? Temos que despertar para a realidade. O que é que estamos fazendo aqui? Né? E levantar dos mortos são os mortos pelo Espírito. Né? Como dizia Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ele estava falando para os mortos do Espírito. Então, é o momento, né, de valorizar a vida, essa vida que nos foi dada, o amor, né? O amor que é a base da vida, a essência da vida, né? Procurar fazer o bem incondicional, como ensinou Jesus, ou seja, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus, né? Chico Xavier repetia. Como é que Jesus nos amou? Incondicionalmente. É amar sem cobrar nada, sem exigir nada em troca, né? E fazer a paz no nosso mundo íntimo, a paz no outro, né? E combater o mal que ainda existe em nós. Como disse André Luiz, o mal é a triste vocação do bem a favor de nós mesmos, ou seja, orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, né? Combater esses males e
e as nossas crenças limitantes, né, para curarmos as doenças da alma. Como diz a Organização Mundial de Saúde, não existem doentes, não existem doenças, perdão, existem doentes. Somos nós é que criamos as doenças. Então, façamos o melhor que pudermos nas condições que tivermos. Ou como disse Leon Denis, dirijamo-nos aos nossos fins como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra pela prática do bem e refletindo o céu. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de todos, pelo suporte, pelas vibrações de amor, para que nós pudéssemos realizar a nossa tarefa. Muita paz. Muito obrigada. Mais uma vez, a Federação Espírita do Estado de São Paulo agradece a sua participação, o compartilhar os seus estudos conosco, que muito nos engrandece.